E aí pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui, candidatos do Patriota. Estou aqui com o Everton, sou o Rafael e aqui temos Jair. Olá, bom dia. Somos aqui do Partido de Florianópolis Patriota e vamos usar esse vídeo para a gente conseguir falar um pouco sobre algumas coisas, sobre algumas questões, sobre alguns assuntos, sobre algumas propostas, para que vocês possam conhecer melhor os candidatos do nosso partido. Everton, por favor, se apresente, cara. Conta um pouco da sua história para a gente aí. Meu nome é Everton Alba, eu tenho 48 anos, fui professor durante 18 anos, ainda sou professor, voltei a dar aula agora com essa pandemia, eu busquei novas alternativas para sustento da família. Ah, legal. Trabalhei em turismo também por muito tempo, na rede hoteleira de Florianópolis e tenho um conhecimento vasto em gestão empresarial, cursos, eventos, tecnologia e temos bastante empenho em estudar e aprender coisas o tempo todo. Legal, legal. E você, Jair? Então, meu nome é Jair, sou jornalista e consultor de turismo aqui na cidade de Florianópolis. Já tenho uma longa experiência com turismo, mais de 25 anos na área, atuando aí também na área de turismo, na área de eventos, na área de jornalismo. Resolvi vir aqui para o pleito, né, de Florianópolis para fazer a diferença na Câmara de Vereadores. Ah, legal. Pô, a gente tem uma equipe forte de turismo aqui então. Verdade. E Muito você, Rafael, legal. conta um pouquinho aí. Bom, meu nome é Rafael, eu sou engenheiro civil, já fui músico também. Aliás, quem foi nunca deixa de ser, né? É verdade, professor também. Professor também. Eu, na engenharia civil, me especializei na parte de engenharia de transporte, mobilidade urbana, infraestrutura. Hoje eu trabalho com isso, faço assessoria, consultoria para diversos órgãos, tanto federais, DENIT, em rodovias federais, ferrovias, quanto estaduais, rodovias estaduais para vários DRs, né? E quanto para municípios, em parte de mobilidade urbana. E eu tenho pós-graduação eu sou MBA em gerenciamento de projetos. E eu estou nesse momento fazendo meu mestrado em engenharia de transportes e eu já trabalho há alguns anos nessa área e tenho muitos projetos, muitas propostas, muitas ideias que poderiam ser adaptados para o contexto da nossa cidade. E agora eu aceitei esse convite aí dos amigos do partido para que a gente possa transformar Florianópolis num lugar muito melhor, tanto em qualidade de vida quanto principalmente em respeito ao cidadão. O que Florianópolis está precisando. Nós temos uma cidade desenvolvida, uma das mais desenvolvidas do país, mas ainda falta aquelas pinceladas de honestidade e de bom gosto. Exato. E de pessoas técnicas que possam estar trabalhando com pouco recurso, fazer bastante coisa para que a cidade possa desenvolver, não é verdade? Legal você tocar nesse ponto. Eu estava fazendo umas análises, umas pesquisas, e sabe que de 91 até 2010, enquanto Florianópolis cresceu, quando a gente fala no estado de Santa Catarina, a gente fala num crescimento, e são dados do IBGE, a gente fala em crescimento no estado de Santa Catarina em torno de 42%. Quando a gente fala na Palhoça, a Palhoça tem 39,9%. Quando a gente fala em São José, fica em torno de 28%. Quando a gente fala em Florianópolis, enquanto o estado cresceu 42%, Palhoça quase 40%, Florianópolis cresceu 24%. Ou seja, foi uma das capitais do país que menos cresceu, foi a cidade dentro de Santa Catarina que menos cresceu nesse período. E daí cai exatamente nesse ponto que você falou, cai exatamente na questão de que Florianópolis está caminhando muito devagar em virtude de muita politicagem, em virtude de muito funcionalismo, que impede, obviamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. O que você acha disso, Jair? Com certeza, né, concordo com as tuas palavras aí. Eu acho que falta um olhar mais humano do gestor público da cidade para que venhamos então ser uma cidade com melhor desenvolvimento. Eu concordo com as suas palavras. Bacana. Mas em relação a propostas, Everton, você disse que tinha algumas ideias em relação ao turismo. Você também, né? Você tem, a base de vocês é o turismo, né? Um dos pilares é o turismo. A gente estava conversando antes sobre... Esse é um bate-papo descontraído, né? A gente estava conversando antes, quando a gente falou sobre turismo, e eu sempre falo o modelo da Argentina, que eu tenho ido bastante para a Argentina, e lá é impressionante. Lá você tem um investimento em ecoturismo enorme. Então eles têm aeroportos só de brasileiros, foi R$1 bilhão em 2019. Ou seja, aí você olha para Florianópolis, o quanto de potencial que a gente tem em relação ao ecoturismo. Hoje, assim, nós temos basicamente o turismo aqui em Florianópolis, o turismo de praia e sol e o turismo de eventos. Então nós temos uma série de outros turismos para desenvolver com ecoturismo,
o turismo marítimo, gastronômico, tecnológico. Nós temos o turismo religioso. Sim. Então é uma série de eventos que a gente poderia deixar a nossa temporada de ser sazonal para ser anual. E isso facilita muito o desenvolvimento do setor, porque o empresário ele pode investir mais na qualificação de funcionários, ele pode investir no seu bar, no seu negócio, no seu hotel, porque o hotel fique mais bonito, dê mais conforto para os usuários. Nosso turismo sendo sazonal, a pessoa vai lá, recebe turistas 1-2 meses por ano e depois ele fecha as portas e depois tem que estar correndo atrás o tempo todo para pagar as contas no final do mês. Então nós precisamos desenvolver, né, Jair? E nem só o empresário, Jair. Eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham, esses pessoais que trabalham na praia, informais. E eu estava conversando com eles há alguns meses atrás e eles falando justamente nesse problema do turismo ser sazonal. Como eles passam o ano todo num aperto enorme, muitas vezes caindo em práticas ilegais para conseguir se manter durante um ano. Então Florianópolis, como todos vocês sabem, é uma ilha maravilhosa onde tem oportunidades para todos os gostos, né? Para investir tanto em hotelaria quanto no turismo aquático. E aqui em Floripa é a segunda cidade com a mobilidade urbana na cidade. A segunda, foi feita uma pesquisa recente agora, né? E aí veio... Pior, né? Veio a pandemia, nós temos várias ciclovias, tiraram todas as bicicletas. Foi feito as ciclovias, tinham instalado as bicicletas, tinham instalado os patinetes, depois, logo em seguida, já tiraram, né? A gente viaja para várias cidades, vai para Argentina, São Paulo, Rio de Janeiro, vou falar aqui do Brasil, né? E você tem ônibus que transporta do aeroporto até o centro da cidade, ônibus executivo. Aqui nós não temos esse serviço. Isso precisa ser implantado na cidade. Por que até agora não foi implantado o transporte aquaviário em Florianópolis, né? Por quê? Simplesmente a ideia da pessoa que quer colocar o sistema para transporte aquaviário aqui em Florianópolis quer cobrar metade do valor para transportar de Florianópolis para São José, de Florianópolis para o continente, de Florianópolis para Biguaçu, e aí eles não aceitam. E é simplesmente uma vergonha isso aí. Isso precisa ser realmente tomar uma iniciativa para que esse quadro mude. E eu acredito que o que querem fazer aqui em Florianópolis, nós temos sim que apoiar, porque o uso dessas lanchas vão ser totalmente ecológicos, sem poluir o meio ambiente. Vai ser tudo com fotocélula e realmente vai fazer uma grande diferença. O gestor público tem que pensar sim no transporte, tem que pensar na mobilidade urbana aqui na cidade. Eu tenho um dado interessante para o pessoal pensar. Uma das causas desse desenvolvimento ordenado, dessa favelização de Florianópolis, é a questão do turismo sazonal. Na temporada janeiro, Réveillon, Florianópolis enche e os comerciantes, os empresários, eles precisam de mão de obra. Então eles buscam em outras cidades profissionais para vir trabalhar aqui conosco. Acabou a temporada, essas pessoas elas não querem voltar para suas casas, elas querem permanecer porque Florianópolis é muito atrativa para todo mundo. Então o que acontece? As pessoas não vão ter mais trabalho a partir de fevereiro. E o que acontece? Eles acabam caindo nas práticas ilegais, roubo, tráfico de drogas. Exato. Eles constroem em qualquer canto. Então, para que Florianópolis desenvolva, o primeiro passo, na minha opinião, Everton, é que a gente consiga desenvolver o turismo anual, que nós vamos ter emprego o ano todo para essas pessoas e a gente foge para esse lado da pessoa cair nas práticas criminosas. Perfeito, perfeito. O Jair levantou um ponto sobre a mobilidade urbana e, assim como eu falei no começo, eu sou especialista nisso, trabalho bastante nessa parte, nessa área. E fazendo uma análise de outras capitais, de outros países, né, de outras regiões, a gente tem a seguinte: cada região, cada cidade, existe uma realidade geográfica, existe uma realidade social, existe uma realidade completamente distinta. Então cada cidade precisa de um estudo individual. Quando eu falo em estudo individual, a gente fala em EVTE, que são os estudos de viabilidade econômica, técnica, ambiental, né, para verificar qual seria o tipo de mobilidade mais viável. Quando a gente fala em tipo de mobilidade, eu falo na variedade de modais, na diversidade de modais. Ou seja, assim como você falou, existe o marítimo, existe trilhos que a gente não tem aqui, porque Florianópolis é completamente dependente de um único modal, que é o modal rodoviário. E em Florianópolis a gente tem um grave problema, que é a sobreposição de linhas. Como assim?
A gente estava falando agora há pouco sobre a Avenida Mauro Ramos, né? Na Avenida Mauro Ramos tem 61 linhas que passam por ali. 61. Ou seja, você tem vários bairros na cidade e você tem um monte de linha que passa exatamente no mesmo caminho. No mesmo caminho. São várias linhas para bairros diferentes que seguem grande parte do tempo na mesma linha, no mesmo trajeto, no mesmo percurso. Ou seja, acaba congestionando. Sim, também. Essa sobreposição de linhas é totalmente ruim para a cidade. Agora, o que geralmente a gente faz numa cidade que quer crescer, uma cidade que quer evoluir bastante? Linhas troncais. Numa cidade como Florianópolis, que a gente trabalha como, não é uma espinha de peixe, mas trabalha como isso, porque Florianópolis é uma ilha esbelta, comprida, com uma má distribuição populacional. Então o que você tem? Você tem vários núcleos, são várias ilhas dentro de uma mesma ilha, com pouca conexão entre elas, ou com uma às vezes. Verdade. Então, ou seja, se você tivesse uma linha troncal que fizesse a ligação da ilha, e em cada bairro, eu vou dar um exemplo, vamos falar de Ratones. Por exemplo, você tem uma linha troncal através de um sistema de trilhos que você chega rápido até ali no começo do Ratones. E daí você tem as linhas alimentadoras, que são linhas que ficam indo no bairro até o ponto final e voltando ali para a SC401. Ou seja, você tem uma frequência de transporte muito maior e você ia ter conseguido ter uma abrangência de transporte que hoje, em muitos lugares, os ônibus não chegam. Então você ia ter uma linha troncal, um sistema troncal rápido, eficiente, que iria conseguir abastecer toda a ilha, e linhas alimentadoras em cada um dos bairros que iriam trazer para essa linha troncal. Ou seja, você consegue ter muito mais eficiência, você consegue ter uma eficácia muito maior no transporte público. E outra coisa, há a possibilidade de usar as placas fotovoltaicas para abastecer esse sistema. Então, ou seja, você tem diminuição de combustíveis fósseis, você tem diminuição de gases poluentes, então a cidade só ganha com isso. Com certeza, é uma excelente ideia. Para você então poder, eleitor, perceber aqui que o time patriota tem pessoas boas de altíssimo nível, de qualidade técnica, para você votar nas eleições do dia 15 de novembro. Exatamente, e acima de tudo, eu sempre falo que todo candidato ele tem que atender um tripé, vamos ver se vocês vão concordar comigo. De um lado, você tem que ter uma pessoa que tem capacidade técnica, como meus amigos aqui, que tem toda uma instrução em relação à parte de turismo, que poderia melhorar muito a nossa cidade. Então, você tem que ter uma qualidade técnica, só que você também precisa ter o outro lado do tripé, que é a proatividade, é a vontade de fazer. Porque não adianta você ter uma pessoa que é capaz se ela não é proativa. E não adianta você ter uma pessoa que é proativa se ela não tem a capacidade de analisar os fatos, de analisar os projetos, sabe? Só que, acima de tudo, além de você ter capacidade técnica e de você ter proatividade, tem que ser uma pessoa honesta, que vai honrar a sua confiança, o seu voto. Rafael, eu fiz um vídeo para os meus amigos e colegas, eu falei justamente disso. Muitas vezes eu não vejo a falta de capacidade técnica dos nossos gestores. Por quê? Porque lá existem pessoas que também estudaram, sim, que também se formaram, e têm bons projetos. Por que esses projetos não vão adiante? Daí eu acho que é uma questão ideológica. Eles não estão alinhados com o que é melhor para a cidade, com a questão da honestidade, do caráter, e eles sobrepõem interesses pessoais ou de pequenos grupos acima do interesse coletivo. Exato. Então essa parte ideológica é muito importante. Então escolham os candidatos técnicos e ideológicos, com honestidade, a pessoa que sabe muito, mas a pessoa que vai chegar lá e não vai se curvar ao sistema. Exato. Né, Gê? Com certeza. Então, retomando aqui, aqui em Florianópolis, você vai encontrar candidatos com vontade de mudar a cidade. Pense bem na hora de você clicar lá na urna. Escolha candidatos que realmente representem você na Câmara de Vereadores. Candidatos comprometidos com o melhor para você e para a sua cidade. Exato. Eu gostaria que a gente fizesse uma atividade, um exercício. Você que estiver olhando a gente, pensa o seguinte: sempre quando alguém for pedir o seu voto, pergunta para essa pessoa: vem cá, você está usando o fundo eleitoral? Você está usando o dinheiro do meu imposto para tentar se eleger? É você que está pagando esse fundo eleitoral que muitas pessoas estão usando para pedir o teu voto. Falando na Câmara de Vereadores, pessoal, ela foi muito omissa durante essa crise mundial.
Os vereadores ali nos primeiros dias de pandemia, eles se isolaram, foram para suas casas. Verdade. Eles deveriam estar trabalhando 24 horas por dia, deveriam de suas casas, fazendo conferências e tentando trazer resoluções para as pessoas. Às vezes tem um projeto bom lá que está parado na Câmara de Vereadores, demora 1 mês, 6 meses, 1 ano e às vezes nem é aprovado. Mas eles se juntaram e em 23 segundos eles aprovaram o aumento salarial. Sim. Então essa Câmara de Vereadores de Florianópolis é a pior de todos os tempos. Eu entrei na política, eu resolvi me revoltar contra o sistema, nunca tinha pensado em ser político, nunca. Estamos no mesmo barco. Me conhecem. Por quê? Porque essa Câmara foi extremamente omissa, eu era empresário até então, fechei meu negócio, as portas da minha empresa ficaram fechadas, não consegui abrir ainda porque eu trabalho com eventos. Então eu me revoltei contra o sistema de uma maneira que assim, eu preciso me levantar, sair das redes sociais e chegar no local para tentar mudar onde realmente a gente consegue. Perfeito. De dentro do sistema. Boa, porque Everton. um sistema a gente não consegue explodir, a gente tem que implodir. Então, de dentro a gente tem que fazer a revolução, de dentro para fora. Sabe, quando eu olho aqui, eu quero ver o que você acha disso, Jair. Quanto que a gente está usando de fundo eleitoral? Zero reais. Nem partidário. Nada. Agora, sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? Eu não vou citar nomes para não criar problemas aqui, mas que tem vereadores lá dentro que já estão começando a campanha eleitoral com 105 mil reais, com 120 mil reais, com 100 mil reais. E é você que está pagando esse dinheiro aí, você que está pagando essas campanhas milionárias. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho? Imagina só, o salário desse pessoal, o salário líquido, vamos falar de salário líquido, é 11.500, certo? Né? Se você multiplica isso pelos 4 anos de mandato, dá uns 500 e poucos mil reais. O cara que usa 100 mil reais, um pouco mais do que isso, cara, isso é 20% do que o cara vai ganhar nos 4 anos. Essa conta não fecha. Como é que pode o cara usar 20% de tudo que o cara vai ganhar em 4 anos para uma campanha? Nós três, e você sabe que tem candidatos que utilizam mais de 500 mil reais numa campanha para vereador. Ele vai ganhar mais do que ele vai aplicar mais do que ele ganha nos 4 anos. Só que ele não vai declarar isso porque oficialmente o cara eu vou falar a palavra só pode usar 180 mil. É o máximo candidato a vereador aqui em Florianópolis. Ou seja, quando alguém vier pedir o teu voto, busca saber se esse cara está usando fundo eleitoral, se esse cara está usando outras máquinas para poder se eleger. Agora pensa o seguinte, é impossível, a conta não fecha, alguém que usa 100 mil reais por uma campanha de vereador. Não faz sentido, esse dinheiro está vindo de outro lugar. O que você acha disso, Jair? Então, reflita sobre isso. Está aí um ponto-chave para você refletir nos candidatos que você quer para a sua cidade. Eleja candidatos comprometidos com o melhor para a sua cidade. Eleja quem ama a cidade de coração. Perfeito. Faça a diferença. O seu voto tem valor, eleitor. Você tem as opções. Aqui está a galera do Patriota. Vem com a gente. Exato. Isso que você falou é muito legal. Pessoal que ama a cidade e não o próprio bolso. Eu acho que hoje fizemos uma conversa bem legal. Foi legal, né? Com certeza. Tem muitos assuntos que a gente não tratou. Por exemplo, parte de infraestrutura, a parte de saneamento, que hoje o saneamento da nossa cidade peca muito, tanto no tratamento, quanto no atendimento, quanto na perda de água que a gente tem. Tem várias outras questões que a gente tinha que abordar, só que felizmente somos trabalhadores e a gente tem que trabalhar. Com certeza. E só para deixar um gancho para você aí, no nosso próximo bate-papo, nós vamos falar sobre pandemia, sobre oportunidade de trabalho na cidade, sobre a diferença... Industrialização e várias oportunidades que você vai ter para crescer junto com a gente. E quando a gente fala em economia, a gente está falando em turismo, a gente está falando em industrialização, a gente está falando em oportunidade e principalmente cultural. Empreendedorismo. Dentro da parte do cultural a gente vai falar sobre dança, sobre música, sobre teatro. Tudo. E outra coisa, a gente ainda tem muita coisa para falar dentro da parte de infraestrutura, a gente tem muita coisa para falar dentro da parte de saúde, educação, projetos sociais e segurança. Deixa eu falar uma coisa. Pessoal, aqui na descrição do nosso vídeo vocês vão encontrar as redes sociais dos nossos... Na minha, vocês vão encontrar as redes sociais do Jair e do Rafael, e eles também vão colocar a minha para quem são amigos deles, para que vocês nos sigam e nos acompanhem, porque nós somos 3 pessoas fechados com o desenvolvimento de Florianópolis e tentar fazer o melhor por você.
e somos 3 pessoas com R$0, né? É verdade. Tentando duelar com pessoas com mais de R$100 mil. É isso aí. Vai dar Valeu, certo. pessoal. Um abraço. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima.